A história do território judeu-palestino é marcada por diversas guerras. Aquele território onde Jesus exerceu seu ministério terreno, a Palestina, é marcado por invasões, por dominações, por guerras. Se nós fizéssemos uma breve cronologia, destacando só alguns pontos dessa história, nós veríamos que no ano 587 a.C., por exemplo, a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, invadiu e destruiu Jerusalém. Damos um salto no tempo, enquanto Israel fica debaixo de dominação babilônica e passando por outras dominações, rei Xerxes I, Artaxerxes. Nós entramos lá por volta do ano 323 a.C., na dominação da Palestina por um general, o antigo general de Alexandre o Grande, o macedônio. Depois da morte de Alexandre, o seu reino se divide em várias partes, e uma parte desse império está lá no Egito, e Ptolomeu I, que estava dominando o Egito, agora controla também Judá. Passa-se o tempo, já 203 a.C., 200 a.C., Antíoco III Magno, um rei Seleucida, um braço também lá de Alexandre Magno, derrota os egípcios, derrota a dinastia ptolemaica ou ptolomaica e domina agora a Palestina. Então a Palestina cai debaixo de dominação seleucida. Então já vínhamos com Nabucodonosor, já passamos por Xerxes, já passamos por Ptolomeu I, já estamos agora em Antíoco III, e assim vai essa sequência de dominadores sobre a chamada Terra Santa. Jerusalém, no ano 172 a.C., é transformada numa cidade de cultura grega. E nós vamos entrar por volta de 100 a.C., lá nas revoltas dos Macabeus, 150 a.C., Depois, no ano 60, os romanos, antes de Cristo, dominam a Palestina. Jerusalém é conquistada por Pompeu, no ano 63. Seguimos nessa sequência até a encarnação de Cristo. Estamos numa Palestina sob dominação romana. No início do primeiro século da nossa era, a Judéia é transformada numa província do Império Romano, oficialmente. Eu estou passando para vocês esse histórico para termos a noção da sensação de um povo que quer, de qualquer jeito, ver uma virada política. Esse é o quadro de Jerusalém. Nós passamos aqui, nós viemos muito brevemente, só pincelando, desde 587 a.C. até, já estamos aqui no Ministério Terreno de Jesus, ano 30, todo aquele território palestino passando de mão em mão, mas nunca sendo efetivamente governado de modo livre por judeus. Marcos capítulo 1, versos 14 a 16 diz o seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando, diga comigo, o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Preste muita atenção. Nós não viemos desde 587 a.C. até este momento em vão. Qual não foi a sensação dos ouvintes da pregação de Jesus quando ele disse: é chegado o reino de Deus? Observa que eles não viram em perspectiva espiritual como nós estamos vendo agora. Eles já estavam há muito tempo numa expectativa política. Há muito tempo eles aguardavam que o reino enfim viesse para as mãos dos filhos de Abraão. Quem ouvisse a pregação de Jesus na Galileia
seria certamente tentado a crer que em breve, olha só, o governo do território palestino seria finalmente retirado das mãos dos invasores, o último aqui na época de Cristo era Roma, e devolvido aos descendentes de Abraão. Enfim, a dinastia de Davi volta ao poder, porque esse era o grande sonho israelita. Enfim, eles diriam, passados mais de 600 anos de guerras, invasões e domínios estrangeiros, enfim, o governo da Terra Santa vai passar às mãos do povo de Deus. E o tom do texto é muito insinuante. O texto finaliza dizendo: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, portanto eram pescadores. O tom é muito inusitado. O reino de Deus começaria a se manifestar efetivamente a meros, simples pescadores, na figura de Cristo. E não apenas a meros e simples pescadores, mas começaria a se manifestar o reino de Deus, depois de Cristo evidentemente, por meio de meros e simples pescadores. Enquanto Jesus andava junto ao mar da Galileia, diz o texto, viu Simão Pedro e André. Jesus viu os primeiros homens aos quais o reino de Deus se manifestaria em glória. E profundamente tocados por essa manifestação, Pedro e André seriam incorporados ao reino, ficando por sua vez entre os primeiros a manifestá-lo a outras pessoas. Essa seria a missão apostólica. A boa notícia de Jesus Cristo como o novo rei de um novo reino estava em franco desenvolvimento, fora das vistas de quem buscasse política. O rei organizaria sua corte, o rei passaria a reinar. Na sequência final de seus atos, diríamos atos régios, atos de um rei, ele receberia uma coroa de espinhos e subiria a um trono na forma de cruz. O reino havia chegado, aleluia. É para dizer aleluia mesmo, porque o reino de Deus é chegado, não na forma como muitos esperavam. No dizer de Wolfhard Pannenberg, a singularidade de Jesus entre as demais pessoas consiste em o governo de Deus na vida do ser humano. Isso era o termo dominante, o tema dominante da vida de Jesus, diz Pannenberg. Isso vale, diz ainda esse grande teólogo, inicialmente para a sua pregação pública, que ele parece ter iniciado somente depois da prisão de João Batista. O pensamento central dessa pregação era a proximidade do reino de Deus. E Jesus vai compartilhar a esperança do reino de Deus com a tradição do seu povo. Desde o tempo em que eu disse para vocês que Israel tinha caído na mão dos gregos, agora a cultura helênica estava sendo estabelecida, desde o tempo do helenismo, a esperança por restabelecimento universal do governo régio de Deus sobre os povos tinha dominado o coração do povo de Israel. E tinha assumido traços de coisa para o tempo do fim, traços escatológicos. O próprio Deus viria para governar, olha a esperança deles, o próprio Deus viria para governar sobre o mundo. Isso havia sido profetizado por Daniel e nós veremos essa profecia. Essa seria a sequência derradeira dos reinos humanos mundiais.
Pannenberg vai citar na sua fala 3 textos bíblicos. O primeiro é o Salmo 96, dos versos 10 a 13, e eu quero ler esse trecho da Escritura. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Isaías capítulo 52, verso 7, também apresenta para nós um texto altamente representativo da esperança pelo estabelecimento de um governo régio de Deus sobre as nações. Mas aqui com um novo detalhe: esse governo estaria sediado em Sião, em Jerusalém. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, do que anuncia, as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Observa que no Salmo 96 é dito que o Senhor vai reinar sobre todo o mundo. Em Isaías capítulo 52, verso 7, é dito que ele reinará sobre toda a terra a partir de Sião. O último texto que Pannenberg vai citar será Daniel capítulo 2, verso 44. Eu quero ler para vocês 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, e aqui, só relembrando, o rei vai ter o sonho de uma grande estátua feita de diversos materiais diferentes, e Daniel vai dar a interpretação dizendo que cada material da estátua é um reino, a começar da cabeça de ouro, que era o próprio reino de Nabucodonosor. E por último, virá uma pedra. No sonho de Nabucodonosor vem uma pedra cortada sem uso de mãos, que esmiuça todos os materiais que compunham aquela estátua, todos os reinos representados por ela. E há quase que consenso dentro da teologia sobre quais teriam sido esses reinos profetizados por Daniel no capítulo 2. Do fim para o início, Roma, o reino de ferro, com algumas alianças frágeis dentro do império, que inclusive serviriam para a sua queda, representadas nas partes de barro. Cobre seria a Grécia. A prata, o império medo-persa. E o ouro, já foi dito, a própria Babilônia. O Deus grande, diz Daniel, fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ouça isto. É verdade, é incontestável, que em meio aos reinos mundiais humanos, especialmente durante o 4º reino dessa profecia de Daniel 2, o Império Romano, é fato que em meio aos reinos mundiais humanos, Deus sempre levantaria, e de modo especial, no período do Império Romano, levantou de modo definitivo um reino indestrutível. Deus nunca esteve à mercê dos reinos deste mundo. Observa a tridimensionalidade da profecia. Isso já foi estudado aqui. A condição pluritemporal da palavra profética. Então, nós temos aqui algo que é fato desde sempre. Desde sempre, Deus está com o seu reino acima dos reinos deste mundo.
Mas de modo especial, de modo singular, precisamente na época em que Roma dominava o mundo, manifestou-se Jesus Cristo, a grande pedra, que esmiuçou todos os reinos do mundo. Russell Shedd, nosso querido e saudoso Russell Shedd, comenta que não é sem motivo que o credo apostólico, um dos principais textos que resume a nossa fé, diz Russell Shedd, menciona a ocasião do sofrimento de Cristo debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos. Não é à toa isso. E Lucas, no seu evangelho, diz ainda Russell Shedd, toma grande cuidado em dar a data humana da vinda de Cristo. Olha que interessante. Lucas tem o cuidado de precisar isso aí. Então, nós vemos Daniel capítulo 2, a profecia dos 4 reinos que viriam em sequência: Babilônia, Império Medo-Persa, Grécia, Roma. E nos dias de Roma, a pedra esmiuçaria tudo. E a pedra é Cristo. E nós olhamos para o evangelho de Lucas e vemos datado que justamente quando Roma dominava a Palestina, Jesus nasceu, exerceu seu ministério e estabeleceu o seu reino. Lucas capítulo 1, verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, diz Lucas. Herodes era o mandatário de Roma. Lucas capítulo 2, verso 2, sendo Cirênio governador da Síria. Lucas capítulo 3, versos 1 e 2, no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Pilatos um procurador romano. Nós estamos olhando para essas coisas e pensando no seguinte: meu Deus, o reino de Cristo está aí. Está aí. Mas será que nós, como judeus, por vezes, não compartilhamos do mesmo anseio? Do mesmo anseio que não foi atendido no início desta era? Será que gostaríamos que ao menos uma parte do reino dos homens, claro, a parte da qual a gente faz parte, fosse tão próspera, tão justa, tão boa, quanto o próprio reino de Deus? Melhor dizendo, gostaríamos que o reino de Deus assumisse uma forma política, talvez como a próspera teocracia dos dias de Moisés e Josué? Será que é essa a nossa expectativa? A mesma dos judeus do tempo de Cristo? Quem sabe homens e mulheres de Deus colocados para governar a nação brasileira, ou para governarem o Mato Grosso do Sul, ou pelo menos para governarem Aquidauana e Anastácio, esses homens e mulheres de Deus no poder trariam o próprio reino de Deus para a terra na forma de um governo, de um sistema político justo. Seriam essas as nossas expectativas? Seria possível a teocracia sobre um povo, estou me referindo ao nosso povo, notoriamente pagão? Sobre um povo que venera ídolos, que consulta horóscopos e não a Deus? Traduzindo isso em outros termos, o reino de Deus poderia ser efetivo para aqueles que não escolhem serem incorporados a Ele? O reino de Deus é desta natureza? Ainda estamos com aqueles mesmos sonhos judeus? Talvez nós soframos da tentação, uma tentação permanente, de dar ao reino de Deus nesta era, e eu não estou falando sobre não orarmos pelas autoridades, porque isso fazemos e devemos fazer, pois é mandamento bíblico. Preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui. Sofremos, repito, da tentação permanente de querermos dar ao reino de Deus nesta era uma forma que Ele não possui e que jamais possuirá. Não nesta era.
Mas o reino de Deus está aí. Glória a Deus. O reino de Deus está entre nós. Ele está no nosso meio. O reino de Deus, na profecia de Daniel, despontaria como uma pedra que esmiuçaria todos os reinos do mundo. Este é, por exemplo, pavor, eu não tenho outra palavra, pavor alimentado dentro das fileiras comunistas. A livre consciência e a liberdade individual, tão altaneiramente levantadas pelo cristianismo, desde sempre são solapadas nos regimes socialistas, exaltadas pela fé cristã, solapadas pelo comunismo. O contraste é evidente. A fé cristã tem sido a causa do levantamento e queda de reis e reinos. Pastor, mas o senhor não está falando sobre não buscarmos a forma aparente do reino, cometermos o mesmíssimo erro de Israel? Estou falando sim, exatamente isso. Mas eu não estou dizendo que Deus não influenciará por meio do seu reino os poderes deste mundo. O que eu estou dizendo é que essas coisas jamais devem ser confundidas. A igreja é isso está sendo filmado, a maior subversora dos reinos deste mundo. Os comunistas têm todo motivo para temerem a igreja. Eles estão certos. É isso mesmo, tem que temer. A igreja é a única portadora, preste muita atenção nisso, do fundamento sólido e indestrutível. A fala de Paulo aos Coríntios demonstra o papel de toda a verdadeira cristandade. Temos algum verdadeiro seguidor de Jesus Cristo aqui nesta noite? A verdadeira cristandade está representada aqui nessa fala de Paulo. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, olha o que Paulo diz. Eu, como hábil construtor, coloquei o fundamento, mas outro edifica sobre ele, de modo que cada um considere como edificará sobre ele, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está colocado, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo para nós com todas as letras que por meio do ministério dele, isso é cristianismo, isso é vida cristã, por meio do ministério dele, a mão invisível continua estabelecendo a pedra. A visão de Daniel continua a acontecer, isso não parou, isso é atemporal, é profético, é assim mesmo. Segue a pedra sendo estabelecida quando um cristão vai lá numa aldeia e prega. Segue a pedra sendo estabelecida quando o cristão vai lá para outro país e prega, quando o cristão abre a boca para os seus familiares e prega, e o reino de Deus chega. De novo a pedra está sendo posta. Já percebemos nessa primeira parte da mensagem que a esperança do reino de Deus como sinônimo de um poder político literal nesta era se dissolve à luz do Novo Testamento. Isso se dissolve. Jesus dá, eu diria, um golpe final nessa expectativa judaica, de modo direto e específico em sua resposta aos fariseus em Lucas capítulo 17. E é notável, precisamos dar muita atenção para a distinção na resposta de Jesus, porque uma é a resposta dele aos fariseus, aos mestres da lei, outro é o ensino dele aos discípulos. Em seguida, a mudança da fala é de um verso para o outro. Os fariseus, Jesus vai dizer para eles, não deveriam olhar, olha só, não deveriam olhar para a manifestação futura do reino de Deus. Não era isso que deveria chamar a atenção deles. Eles precisavam crer na manifestação presente, que se chamava Jesus de Nazaré, o grande rei que trouxe o reino consigo.
Para eles, Jesus diz: o assunto não é futuro, é presente. O reino já começara com o próprio Cristo, e Cristo estava na frente deles. Verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Vocês estão querendo uma questão política futura, por quê? Percebam que o reino está entre vocês. Só faltava Jesus dizer: vocês querem o reino? Oi, prazer. Eu sou o rei do reino e vim estabelecê-lo. Estou já agrupando meus súditos, ok? Só faltava Jesus dizer isso a eles. Mas quanto aos discípulos, verso seguinte, eu li Lucas 17, versos 20 e 21, verso 22. Quanto aos discípulos, Jesus diz: continuem crendo em mim, preparando-se para a consumação do reino, porque ela virá. Virá uma nova, a boa, uma nova era. E disse aos discípulos, vamos falar isso juntos? E disse aos discípulos. Esta sequência agora é para todos os discípulos de Jesus que estão aqui. Porque o que Jesus vai falar para eles também é coletivo, é amplo para a igreja toda. Aliás, Jesus faz isso várias vezes com os apóstolos, viu? Por diversas vezes ele diz para eles algo que é para toda a cristandade. Eles são representantes do novo Israel de Deus. E Jesus os trata assim. Jesus vai fazer isso aqui agora. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, eu não vou estar mais aqui com vocês. Eu vou embora. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Eu vou voltar. Há um dia futuro, meus discípulos, para vocês eu digo: aguardem o meu retorno. Mas primeiro, diz Jesus para os discípulos, convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em outras versões, os abutres. O reino de Deus, no dizer de Jesus, no dizer de Daniel, a profecia de Daniel, no dizer do Novo Testamento como um todo, suplanta os reinos deste mundo, já os suplanta, até que os suplante definitivamente no grande dia, no fim desta era, naquele dia. A pedra já foi cortada, já veio para os reinos deste mundo, já foi cortada pelo próprio Espírito de Deus, já foi enviada dos céus, já foi rejeitada pelos homens,
foi cortada sem auxílio de mãos humanas. A pedra já começou a esmagar os poderes deste mundo e os esmagará completamente ao fim. Mas até que esse fim chegue, o reino de Deus coexiste com os reinos deste mundo. Por vezes se manifesta na política, mas não pode simplesmente ser igualado a ela. O reino de Deus denuncia os reinos deste mundo. O reino de Deus exige mudanças. O reino de Deus quer justiça. Por vezes os reinos deste mundo o ouvem e prosperam. Por vezes não, e afundam. Mateus 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes, explicação para esse pensamento herodiano, porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Ou seja, o texto vai explicar para nós qual foi o motivo da morte, prisão e depois morte de João Batista. Ele está chegando para Herodes e dizendo: você está em adultério, você está possuindo a mulher de seu irmão Filipe, não pode. João Batista aqui é representante legítimo do reino de Deus, confrontando uma grande liderança, é verdade, de um reino deste mundo. Além de não ouvir, Herodes o prende e depois o manda matar. E a Bíblia diz expressamente qual era a mensagem de João Batista, em Mateus capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é sempre vencedor, viu? Ele manifesta e realiza ativamente a vontade de Deus, por isso é sempre vencedor. Todos os membros do reino, todos, na consumação daquilo que a teologia chama de basileia, esse reino invisível que ainda se consumará, na consumação da basileia, todos aqueles que são membros receberão galardão. Os integrantes do reino de Deus sempre são vencedores, o reino nunca perde. O reino de Deus já é o reino decisivo e último, ele é o reino final. Com isso estamos dizendo que nenhum poder se levantará para suplantá-lo. Essa possibilidade, diz Daniel, inexiste. Não devemos esperar nesta era a chegada de um reino de justiça, paz e alegria. Pastor, que desalentador. Sabe por que não devemos esperar nesta era a chegada desse reino? Porque ele já chegou. É o reino de Deus. O reino de Deus já chegou na pessoa de seu rei, Jesus de Nazaré. Temos aqui algum de seus súditos? Aleluia. Porque o reino de Deus, diz Paulo aos Romanos 14, verso 17, não é comida nem bebida, não é nada dessas coisas aparentes, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Temos aqui alguém cujos pecados foram perdoados. Isso é justiça. Deus atribuiu justiça para nós. Imputação é o nome disso. Atribuição de justiça. Temos aqui alguém que mesmo em meio à guerra se esconde em Jesus e encontra paz. É isto. Agora eu vou partir para uma experiência extraordinária. Temos aqui alguém que já sentiu tão intensamente
intensamente a presença de Deus, que literalmente não conseguia parar de rir. É isso, é a alegria no Espírito Santo. É ficar bebinho, bêbado mesmo, a santa bebedeira da glória de Deus. O reino de Deus é isso. E com toda certeza de fé podemos dizer, esse reino jamais será abalado, jamais passará, jamais será suplantado. A expressão visível do reino de Deus nesta era é a união de Cristo e seus súditos. Em Daniel 2, Cristo é a pedra. Em 1 de Pedro 2, nós encontramos a pedra e as pedras. Aproximem-se do Senhor Jesus, diz Pedro, no verso 4, 1 de Pedro capítulo 2. Ele é, vamos dizer isso juntos, Cristo é a pedra viva. Aleluia. Cristo é a pedra viva, diz Pedro, que foi rejeitada pelas pessoas do mundo, mas para Deus ela é preciosa, e foi o próprio Deus que a escolheu. Vocês também, olha para o seu irmão e diga, nós. O texto diz, vocês também, como pedras vivas, estão sendo usados na construção de um templo espiritual, para servirem como um sacerdócio santo. Assim vocês, por intermédio de Jesus Cristo, oferecerão sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. Pois as Escrituras dizem, olhem, eu vou colocar em Sião a pedra principal do edifício. Eu mesma a escolhi e ela tem muito valor. E aqueles que acreditarem nela, temos alguém aqui? Olha o que o texto diz. E aqueles que acreditarem nela, jamais serão envergonhados. Vá se enchendo da palavra de Deus. Deixa essa palavra gerar um milagre hoje aqui. Portanto, para vocês que creem, essa pedra tem grande valor. Mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que dizem as Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas. Isto é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A igreja, manifestação visível do reino de Deus, é distinta dos reinos deste mundo. Reino de Deus e reinos deste mundo não são a mesma coisa. O reino de Cristo é diferente dos reinos dos homens, e eu quero encerrar destacando 3 verdades finais. Estamos juntos? Amém. Primeiro, a instituição mais importante do mundo, que é a igreja. Olha o que eu acabei de falar, hein? A instituição mais importante do mundo, que é a igreja, o reino de Cristo, o reino de Deus, é uma instituição aberta a todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os contextos. Comunistas, venham para Jesus e sejam salvos. É para todos. Venham todos. Alex Gonçalves, isso é uma história real. Um pai de família, um jovem senhor que vivia com a sua esposa e um casal de filhos. Certo dia ele disse para a esposa e para os filhos: se vocês não gostam do jeito que eu sou, vão embora da minha casa. Mas depois que a família cumpriu essa palavra dele, Alex Gonçalves entrou em depressão profunda. Chorava continuamente e se imaginava abraçando os filhos, passando tempo com a esposa, que nem nós, amor, só chamego. Meu pai, essa semana ela está num grude comigo, meus irmãos, não sei mais o que é que eu faço. Assume. Certo dia, esse Alex Gonçalves encontrou num dos móveis da casa 3 papéis. Olha o que ele encontrou. Ele encontrou pedidos de oração.
da esposa e dos filhos. Cada papelzinho era de um membro da família. E tinha um títulozinho naqueles papeizinhos: meus sonhos se tornam realidade. No papelzinho da filha estava escrito: Senhor, peço-te uma família unida e formosa. Aí o Alex Gonçalves chorou profundamente e disse-me: perdoe-me, Jesus, perdoe-me. Aí caiu de joelhos o Alex Gonçalves e disse: meu pai, me perdoa, eu quero recuperar minha família. A esposa e os filhos oravam por ele. Aí, no meio da oração, lá no outro lugar, né, eles não estavam mais em casa, a mãe estava orando pelo Alex Gonçalves e a filha disse: mãe, não mãe, não vamos orar pelo pai não. E aí a mãe repreendeu a filha e disse: ei mocinha, senhorita, ele ainda é seu pai. E aí, quando a esposa andava pela rua, por aqueles dias, o Alex a encontrou. Veio por trás, tocou no ombro, quase matou a mulher de susto. Chamou-a para tomarem um cafezinho juntos, ela aceitou, mulher sábia. Ele contou para a esposa que tinha começado a assistir os cultos da igreja dela. Não era porque ele estava fugindo de nada não, tá gente? É porque aquela igreja tem uma rede de TV. E ele, assistindo aqueles programas de TV que pertenciam à igreja, tinha tido um encontro com Jesus. Quando ele expulsou a família de casa, ele não era cristão. Aí ele passou a assistir os programas, os cultos da igreja, se converteu. Contou isso para a esposa, disse para a esposa que a vida dele estava totalmente diferente. E ali na cafeteria ele conta: Jesus deu de volta para o Alex uma família. Palavras dele, leio palavras do próprio Alex Gonçalves: o Senhor me presenteou com minha família novamente. Nós nos amamos. Damos muito valor a estarmos juntos. Em Jesus encontramos novo sentido para a vida. Agora não faltamos a nenhum culto da igreja. Então ele não ficou só na TV não, ele foi lá para o culto, que é o dever de todo cristão. Amém? Amém. Hoje em dia a gente tem que deixar bem claras essas coisas, né, meus irmãos? Misericórdia. Minha esposa, diz ele, canta no coro de adultos. Meus filhos cantam no coro júnior. Jesus é a nossa maior paixão. O que Jesus quer fazer, por exemplo, na família de um homem cuja família se despedaçou? A resposta é simples: Jesus quer restaurar. Que lugar essa família, outrora despedaçada, terá no corpo de Cristo? Ora, o reino de Deus é para todos. Um lugar de honra, um lugar de alegria, um lugar de amor, um lugar de paz. Venham todos. O reino de Cristo é para todos, vindos de qualquer contexto. Interessante que a igreja é o único lugar do mundo com uma abertura tão grande assim. Só a igreja de Cristo é tão ampla assim, tão aberta. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 3. Mas agora, deixem tudo isso para trás: o ódio, a ira, a maldade, a crítica maldosa, o vocabulário indecente. E não mintam, porque já deitaram fora a vida passada com tudo isso que lhe era próprio. Agora estão revestidos de uma nova vida que se vai renovando no conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Nesta vida nova não conta ser judeu ou ser grego. Tampouco aí se faz discriminação entre os que são circuncidados e os que são pagãos. Nem importa a posição econômica e social, mas sim que Cristo ocupe todo o lugar na vida de todos. Não importa. Ah, pastor, eu já... Não importa. Jesus te ama e quer te salvar, quer apagar teus pecados, quer te chamar para perto, quer te ensinar a andar com Ele.
O reino é para todos. Em segundo lugar, os reinos dos homens buscam verdades relativas e por causa disso mesmo não dão segurança, não transmitem a sabedoria de Deus. Mas Cristo é a verdade. Cristo é a própria verdade absoluta sobre a qual o seu reino se fundamenta. O que ele diz é verdade pura. Eu ainda posso fazer essas denúncias e farei. É uma denúncia. Augusto Nunes, na época em que ele era colunista da revista Veja, publicou um artigo em 20 de janeiro de 2015, intitulado "O casamento pedófilo legalizado por países islâmicos é uma homenagem ao profeta que já passara dos 50, quando transformou em esposa uma menina com menos de 10. Isso é história de Maomé. Em trechos do artigo, Augusto Nunes menciona um vídeo em que um sacerdote árabe afirma: o profeta Maomé é o modelo que seguimos. Quem está dizendo isso é o saudita Ahmad al-Mubi. Ele segue dizendo: ele, Maomé, tomou Aisha como sua esposa quando tinha 6 anos. Mas só fez sexo quando ela tinha 9. Meu Deus. Augusto Nunes segue na reportagem dizendo o seguinte: o maridão já passara dos 50. Isso o sacerdote islâmico esqueceu de falar. Augusto Nunes prossegue denunciando: o modelo saudita, adotado em grande parte do mundo islâmico, permite que qualquer adulto de qualquer faixa etária transforme em esposa e inicie sexualmente meninas em idade de brincar com bonecas. Augusto Nunes ainda diz: em lugares menos primitivos, esse tipo de assassinato da inocência dá cadeia. Até no Brasil, ele diz. Naquelas paragens, o casamento pedófilo é uma homenagem ao profeta que amava criancinhas. Vocês agora ficam na responsabilidade de orarem pela minha segurança da minha vida por fazer essa denúncia aqui diante da câmera. Amém? O mundo ocidental não pode ficar ingênuo diante dessa coisa que está crescendo no Ocidente. Nós não podemos olhar para essas coisas com uma ingenuidade infantil. Estamos juntos, meus irmãos? A comunidade islâmica, não é novidade isso para ninguém, tem crescido no mundo ocidental, incluindo o Brasil, em ritmo acelerado. Por enquanto ainda podemos denunciar esses barbarismos, mas só Deus sabe até quando poderemos fazê-lo. Isto é, dentre outras coisas, porque é no reino de Deus que a verdade não é relativa. E no reino de Deus, homens não se casam com crianças. A profecia de Ezequiel, olha que interessante, no capítulo 16, um texto belíssimo, uma alegoria que fala do Senhor encontrando Israel logo após o seu nascimento, envolta no seu sangue. Depois ela já é moça, e o texto vai falando sobre o crescimento dela e o cuidado do Senhor por ela. Nesse texto, Ezequiel capítulo 16, é afirmado na profecia que apenas depois de o corpo estar formado, a pessoa entra no que Deus chama de tempo de amores. O Deus da Bíblia não é aviltador, não é abusador. O reino de Deus não admite esse tipo de coisa. A palavra de Deus, que é verdade absoluta, refletindo o caráter amoroso e santo da Trindade, é a base
do governo de Cristo, é a base do governo de Deus. João capítulo 18, Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de, vamos dizer juntos, dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Os valores e os poderes que governam esta era são passageiros. Mesmo que eles pareçam poderosos e cruéis, eles são totalmente frágeis. Deus apenas com um sopro, uma pedra, esmiuça todos esses poderes cruéis. No reino de Cristo nós ganhamos uma nova consciência, baseada na verdade, para guiar primeiro nossos pensamentos e depois, é claro, nossas ações. Nós nos baseamos na nova consciência que Cristo nos dá, nosso amado Rei, uma consciência baseada na verdade, na palavra de Deus. Em último lugar, os reinos deste mundo eventualmente instituem líderes a favor do povo, eventualmente. Com certa frequência não. Com certa frequência até aqueles que não foram instituídos pelo povo assumem o poder. No reino, porém, de Deus, são instituídos líderes exclusivamente a favor do povo. Olha que diferença. Nos reinos deste mundo, eventualmente. No reino de Deus, sempre. Sempre líderes para lutarem pelo povo. Penúltimo texto desta noite é 1 Samuel 12, belíssimo texto, versos 20 a 24. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. O contexto é, o povo está pedindo um rei, Samuel não queria isso, mas agora Samuel vai atender o povo. Ele diz: não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, esse é o verdadeiro líder, homem de Deus, olha só. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandes coisas vos fez. 2 Samuel, capítulo 7, versos 4 a 11, vai falar sobre Davi, último texto da noite, ser colocado como rei com um propósito. Deus institui líderes em seu reino com um propósito: abençoar seu povo. 2 Samuel capítulo 7, verso 4, naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas, do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum dos líderes, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra,
e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. A ideia é: vou usar Davi, diz o Senhor, para abençoar meu povo nas suas conquistas e meu povo desfrutar paz. E foi exatamente o que aconteceu. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. Foi Davi quem estabeleceu e firmou as bases do reino de Israel e entregou para Salomão um reino absolutamente pacificado. Subjugarei todos os seus inimigos. Saiba que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Deus estabeleceu líderes com o fim de abençoar seu povo. Nada mais. Assim é o reino de Cristo. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é uma porta aberta para a restauração de todos que querem edificar suas vidas na verdade. O reino de Deus é o reino em que homens e mulheres cheios do amor de Deus irão cuidar de outras pessoas. No reino de Deus nós não somos massa, não somos gado. Pela fé em Jesus somos filhos aceitos na família de Deus, desfrutando desse presente glorioso que Deus nos deu, incluir-nos na sua própria família. A porta foi aberta para nós na cruz do Calvário. Podemos entrar. Que Deus nos abençoe.